Olá, seja bem-vindo de volta. Esta noite, vamos ouvir lendas esquecidas juntos. Se esta noite trouxer algum conforto, considere se inscrever, não por obrigação, mas porque histórias como essas precisam de ouvintes para continuar existindo, e talvez você seja um deles. Hoje, convido você a ouvir algumas dessas histórias, lendas chinesas antigas, preservadas pelo tempo, pela memória e pelo silêncio. Muito antes de mapas precisos ou relógios marcando as horas, a China antiga explicava o mundo por meio de histórias. Não eram apenas contos para entreter, mas formas de compreender o céu, a terra, o amor, a perda e aquilo que não pode ser nomeado diretamente. Disse que no princípio, quando o mundo ainda não tinha forma definida, existia apenas um vasto caos silencioso. Não havia luz ou escuridão, apenas uma névoa espessa e imóvel, suspensa no nada. Desse vazio primordial nasceu Pangu, um gigante adormecido dentro de um ovo cósmico. Durante 18.000 anos, ele permaneceu ali, respirando lentamente enquanto o caos se condensava ao seu redor. Seu corpo crescia em silêncio, ocupando todo o espaço disponível dentro daquela casca de energia e possibilidade. E quando finalmente despertou, quando seus olhos se abriram pela primeira vez, ele percebeu que estava aprisionado. Com um único gesto paciente, Pangu separou o céu da terra. Não com violência, mas com firmeza. O céu tornou-se leve e claro, subindo devagar como fumaça. A terra tornou-se densa e firme, descendo como pedra molhada. E Pangu, percebendo que ambos poderiam se misturar novamente caso ele não interferisse, decidiu permanecer entre eles. Durante mais 18.000 anos, ele sustentou o céu com as mãos e pisou a terra com os pés. A cada dia que passava, o céu subia um pouco mais, a terra descia um pouco mais e Pangu crescia na mesma proporção. Ele não falava, não reclamava, apenas existia ali, como uma coluna viva entre dois mundos que precisavam de distância para se tornarem reais. Quando seu corpo finalmente descansou, quando seus músculos afrouxaram e seus ossos cederam ao peso de tantas eras, algo extraordinário aconteceu. Dele nasceram as montanhas, as planícies, os rios e os mares. Seu sangue tornou-se água corrente, sua respiração, vento, seus cabelos as árvores e as florestas, seus olhos o sol e a lua, e de sua pele surgiram os primeiros grãos de terra fértil, onde a vida começaria a brotar. Assim, o mundo passou a existir não por conquista ou destruição, mas por equilíbrio, por alguém que escolheu sustentar, em vez de dominar. Talvez seja por isso que tantas lendas chinesas falem menos de heróis que vencem batalhas e mais de figuras que trazem harmonia, menos de força bruta e mais de paciência, menos de gritos e mais de silêncio. Em tempos mais próximos, quando os humanos já caminhavam sob o céu recém-formado e construíam suas primeiras aldeias, conta-se a história de Chang'e, a mulher que habita a lua. Ela era a esposa de Hou-Yi, o arqueiro lendário que salvou o mundo ao derrubar 9 dos 10 sóis que queimavam a terra sem piedade. Naquele tempo, 10 sóis surgiam simultaneamente no horizonte, incendiando florestas, secando rios e tornando impossível qualquer forma de vida. As colheitas morriam antes de crescer, os animais buscavam sombra inexistente, as pessoas rezavam, mas os sóis não ouviam. Até que Hou-Yi, com seu arco e flechais celestiais, subiu ao topo da montanha mais alta
e um por um derrubou 9 daqueles astros ardentes. O 10º sol, aterrorizado, prometeu respeitar o equilíbrio, e assim o dia passou a ter apenas uma luz, suficiente para aquecer sem destruir. Como recompensa, a rainha-mãe do Oeste ofereceu a Howi um elixir capaz de conceder a imortalidade, mas ele, mesmo sendo um herói, não desejava abandonar a terra nem sua esposa. Guardou o elixir em segredo, planejando dividi-lo com Chang'e quando ambos estivessem prontos para essa decisão. Porém, um de seus discípulos, movido por inveja ou ambição, tentou roubar a poção. Chang'e, percebendo o perigo, bebeu o elixir inteiro antes que ele caísse em mãos erradas. E no momento em que o líquido tocou seus lábios, seu corpo começou a flutuar. Ela tentou se segurar, mas não havia nada que pudesse prendê-la. Tentou chamar Howi, mas sua voz já estava longe demais. Subiu lentamente, como uma folha levada por uma corrente invisível, atravessou as nuvens, passou pelas estrelas e encontrou morada na lua, onde permanece até hoje, observando o mundo em silêncio. Howi nunca a esqueceu. Dizem que nas noites de lua cheia, ele prepara os alimentos favoritos de Chang'e e os coloca no altar, esperando que de alguma forma ela sinta o aroma e saiba que ele ainda a ama. E talvez seja por isso que a lua parece tão melancólica em certas noites, porque Chang'e ainda sente saudade. Sua luz não queima, apenas acolhe. Nem todas as lendas falam de deuses distantes ou gestos cósmicos. Algumas nascem do chão simples, das aldeias, dos rios e das montanhas. Algumas nascem da terra molhada e dos ventos que atravessam vales antigos. Conta-se que os dragões chineses, diferentes das criaturas temidas de outras culturas, eram espíritos da água e do céu. Eles não cuspiam fogo nem destruíam castelos, não acumulavam tesouros roubados nem exigiam sacrifícios. Os dragões chineses traziam chuva, fertilidade e equilíbrio. Eles protegiam vilas, não as destruíam. Um dragão raramente era visto, não porque fossem tímidos, mas porque sua verdadeira forma estava além da percepção comum. Eram como o vento. Você sentia sua presença, mas não conseguia segurá-lo. Eram como a chuva. Você via seus efeitos, mas não sua origem. Sua presença era sentida no ritmo correto da chuva, no curso tranquilo dos rios e na certeza de que o mundo seguia seu ciclo natural. Quando as plantações prosperavam, quando os peixes retornavam aos lagos, quando as estações se alternavam sem desordem, dizia-se que os dragões estavam satisfeitos. Eles eram o equilíbrio invisível que sustentava tudo. Ver um dragão não era um sinal de medo, mas de alinhamento entre o céu e a terra. Era como testemunhar o momento exato em que o sol nasce ou se põe. Raro, breve, mas profundamente significativo. Talvez por isso, na tradição chinesa, o verdadeiro poder nunca fosse barulhento, nunca precisasse anunciar sua chegada com fanfarras ou ameaças. O poder verdadeiro fluía como água, adaptava-se como vento, aguardava como pedra. Há também histórias mais humanas, como a do velho da lua, Yue Lao, um espírito ancestral que caminha pelas noites silenciosas unindo destinos. Disse que ele é um ancião de barba longa e sorriso tranquilo, vestido com roupas simples, carregando sempre 2 objetos, um livro e um novelo de fio vermelho. No livro estão escritos os nomes daqueles que nasceram para se encontrar, ligados por um fio invisível que jamais se rompe. Não importa o tempo, a distância ou os desvios da vida. Se os nomes estão ali, o encontro acontecerá, cedo ou tarde, nesta vida ou na próxima. Conta-se que quando uma criança nasce, Yue Lao examina seu livro
e encontra o nome da pessoa com quem ela está destinada a viver uma história importante. Pode ser amor, pode ser amizade, pode ser apenas um encontro breve que mudará tudo. Então ele amarra um fio vermelho invisível ao tornozelo de ambos. Esse fio pode se esticar, pode enrolar, pode ficar tenso ou frouxo, mas jamais se rompe. Há uma lenda sobre um jovem que, impaciente, procurou Iuelaô e exigiu saber quem era sua alma gêmea. O ancião apontou para uma camponesa pobre que carregava uma criança nos braços. O jovem, arrogante e cego pelo orgulho, atirou uma pedra na mulher e foi embora, furioso por ter sido ligado a alguém tão simples. Anos depois, já adulto e transformado pela vida, ele se apaixonou por uma mulher gentil e serena. Na noite de seu casamento, ao observar seu rosto à luz das lanternas, percebeu uma pequena cicatriz na testa. Quando perguntou sobre ela, a esposa contou que quando era criança, uma pedra atirada por um desconhecido a havia ferido. O jovem compreendeu então que o fio nunca mente, que os desvios fazem parte do caminho e que aquilo que tentamos evitar muitas vezes é exatamente o que precisamos encontrar. Talvez isso explique por que alguns encontros parecem inevitáveis e alguns afastamentos apenas temporários. Existe outra lenda que fala de um amor ainda mais silencioso, a história do Cowherd e da Weaver Girl, Nilang e Jinu. Nilang era um jovem pastor, humilde e solitário, que vivia com apenas um velho boi como companhia. Jinu era uma fada celestial, filha da deusa do céu, habilidosa em tecer nuvens e estrelas. Um dia, ao descer à terra para banhar-se em um rio escondido, ela avistou Nilang e pela primeira vez sentiu algo que não conhecia: curiosidade, ternura, desejo. Eles conversaram, depois voltaram a conversar, e então não conseguiram mais se separar. Jinu abandonou o céu para viver ao lado de Nilang. Casaram-se, tiveram filhos, cultivaram a terra juntos. Foram felizes, de uma forma simples e completa. Mas a deusa do céu, ao descobrir que sua filha havia desobedecido às leis celestiais, ficou furiosa. Desceu à terra, capturou Jinu e a trouxe de volta, separando-a de Niulang para sempre. Niulang, desesperado, tentou segui-la. O velho boi, que na verdade era um espírito sábio disfarçado, sacrificou-se para dar ao jovem pastor um meio de voar até os céus. Com a pele do animal transformada em asas mágicas, Niulang subiu, carregando os filhos nos braços. Mas quando estava prestes a alcançar Jinu, a deusa do céu riscou o firmamento com um grande alfinete de prata, criando um rio de estrelas, a Via Láctea, que o separou para sempre. Quase para sempre. Tocada pelo desespero do casal e pelo choro das crianças, a deusa cedeu um pouco. Permitiu que, uma vez por ano, na 7ª noite do 7º mês lunar, Niulang e Jinu pudessem se encontrar. E nessa noite, todas as gralhas e corvos do mundo voam até os céus e formam uma ponte com suas asas, permitindo que os amantes atravessem o rio de estrelas e se abracem mais uma vez. Dizem que se chover nessa noite, são as lágrimas de alegria de Jinu. E se o céu estiver claro, é porque o amor, mesmo separado pelo universo inteiro, ainda encontra seu caminho. Há lendas que falam de sacrifícios ainda mais sutis. A história de Meng Jiangnu é uma delas e carrega consigo o peso de toda uma era. Durante a construção da Grande Muralha, milhares de homens foram convocados para trabalhar até a exaustão. Entre eles estava o marido de Meng Jiangnu, um homem gentil que havia se casado havia poucos dias. Ele foi levado à força e ela ficou para trás, esperando. Meses se passaram, estações mudaram e nenhuma notícia chegou. Quando o inverno aproximou-se, Meng Jiangnu costurou roupas quentes e decidiu caminhar até a muralha para entregá-las ao marido.
Percorreu montanhas, atravessou rios, suportou frio e fome. Quando finalmente chegou, descobriu que ele havia morrido de exaustão e que seu corpo fora enterrado dentro da própria muralha. Meng Jiangnu chorou. Chorou durante dias inteiros, sentada diante das pedras gigantescas. Seu pranto era tão intenso, tão profundo, que a própria muralha começou a tremer. E então, milagrosamente, uma seção inteira desmoronou, revelando os ossos de centenas de trabalhadores mortos. Mas ela não conseguia identificar quais eram os restos de seu marido. Então mordeu o próprio dedo e deixou cair gotas de sangue sobre os ossos. Dizia-se que o sangue de uma esposa reconheceria o marido. E assim aconteceu. Uma das ossadas absorveu o sangue e ela soube. Meng Jiangnu envolveu os ossos em tecido, realizou os rituais funerários e depois caminhou até o mar. Olhou para o horizonte uma última vez, murmurou algo que ninguém ouviu e entrou nas águas, desaparecendo para sempre. Dizem que as ondas daquele litoral carregam até hoje o eco de seu choro e que em noites de tempestade é possível ouvir seu nome sendo sussurrado pelo vento. Mas nem todas as histórias chinesas são marcadas por tristeza ou separação. Algumas falam de astúcia, sabedoria e humor sutil. Há um conto popular sobre os 8 imortais, um grupo de figuras lendárias que alcançaram a iluminação e passaram a vagar pelo mundo, ajudando os necessitados e pregando peças nos arrogantes. Cada um tinha uma personalidade distinta. Havia o idoso sábio, a jovem destemida, o mendigo alegre, o erudito distraído. Certa vez, os 8 imortais decidiram cruzar o Mar do Leste sem usar barcos. Cada um usou um objeto mágico, um leque, uma flauta, uma bengala, uma flor de lótus. Flutuaram sobre as ondas, rindo e conversando, até que o dragão do Mar do Leste, irritado com a invasão de seu território, capturou um deles. Os outros 7, em vez de atacar imediatamente, negociaram. Usaram sabedoria, diplomacia e, quando necessário, demonstraram força suficiente para serem respeitados. No final, o dragão libertou o imortal capturado e todos celebraram juntos, reconhecendo que força e inteligência não precisam ser opostas. Essa história, aparentemente simples, carrega uma mensagem que atravessou gerações. Os verdadeiros sábios não buscam conflito, preferem o caminho do meio, onde todos podem sair fortalecidos. Em outra lenda, há a figura de Nua, uma deusa criadora de compaixão infinita. Quando o céu rachou e começou a desabar, quando as águas subiam sem controle e o fogo consumia as florestas, foi Nua quem tomou para si a responsabilidade de reparar o mundo. Ela recolheu pedras de 5 cores diferentes das montanhas sagradas, derreteu-as em um caldeirão gigantesco e, uma por uma, usou-as para consertar os buracos no firmamento. Trabalhou sem descanso, ignorando a própria dor, até que o céu estivesse novamente inteiro. Depois, cortou as pernas de uma tartaruga gigante e as usou como pilares para sustentar os 4 cantos do mundo. Queimou juncos para deter as inundações e matou criaturas monstruosas que ameaçavam a vida humana. Quando tudo estava feito, quando o mundo finalmente voltou ao equilíbrio, Nua simplesmente desapareceu. Não pediu reconhecimento, não exigiu adoração, apenas partiu, satisfeita por ter restaurado a ordem. Dizem que os humanos foram criados por suas próprias mãos, moldados do barro amarelo à margem de um rio. Ela os fez com cuidado, dando a cada um uma forma única, um caminho único. E quando percebeu que não conseguiria moldar todos sozinha, mergulhou uma corda no barro e a agitou, fazendo com que as gotas se transformassem em pessoas. Assim nasceram os humanos, alguns cuidadosamente esculpidos, outros formados por acaso,
mas todos carregando dentro de si um fragmento do mesmo barro sagrado. Entre as lendas que falam de amor filial, destaca-se a história de Mulan. Embora muitos conheçam versões romantizadas, a história original é mais simples e, por isso mesmo, mais poderosa. Quando o Império convocou um homem de cada família para a guerra, o pai de Mulan, já idoso e doente, recebeu a ordem. Ele não tinha forças para lutar, não tinha chances de sobreviver. Mulan, vendo a tristeza no rosto do pai, tomou uma decisão. Vestiu-se como homem, cortou os cabelos, pegou a armadura e partiu em seu lugar. Durante 12 anos, lutou ao lado de outros soldados, enfrentou batalhas, suportou fome e frio. E ninguém descobriu seu segredo. Quando a guerra terminou, o imperador ofereceu honras, terras e ouro. Mulan recusou tudo. Pediu apenas um cavalo para voltar para casa. Ao chegar, tirou a armadura, vestiu novamente roupas femininas e retomou sua vida. Seus companheiros de batalha, ao visitá-la mais tarde, ficaram atônitos. Haviam lutado ao lado dela durante anos, sem perceber quem ela realmente era. Não porque Mulan fosse fraca, mas porque coragem nunca teve gênero. Além das menores, quase esquecidas, que falam de espíritos domésticos. Dizia-se que cada casa tinha seu próprio protetor, o deus da cozinha, Zhao Jun. Ele vivia no fogão, observando tudo o que acontecia na família. No final de cada ano, subia aos céus para relatar à divindade suprema o comportamento dos habitantes daquela casa. Se tivessem sido gentis, honestos e generosos, bênçãos viriam. Se tivessem sido cruéis ou desonestos, problemas os aguardariam. Para garantir que o relatório fosse positivo, as famílias ofereciam doces e mel ao deus da cozinha antes de sua partida. Alguns dizem que era para adoçar suas palavras. Outros, de forma mais pragmática, afirmam que era para colar sua boca e impedi-lo de falar demais. Essa lenda aparentemente trivial revela algo interessante. Mesmo nas crenças antigas, os humanos sabiam que comportamento importa, que ações têm consequências e que, às vezes, uma colher de mel no momento certo pode fazer toda a diferença. Entre as criaturas místicas que habitam as lendas chinesas, há uma especialmente intrigante, a raposa de 9 caudas, ou Jiueihu. Ao contrário do que muitos imaginam, ela não é apenas uma criatura maligna. Sua natureza é ambígua, fluida, como a própria vida. Dizia-se que uma raposa comum, ao viver por centenas de anos, acumulava sabedoria mágica e poder. A cada 100 anos, desenvolvia uma nova cauda. Quando alcançava 9 caudas, tornava-se capaz de assumir forma humana, geralmente de uma mulher bela e enigmática. Algumas raposas de 9 caudas usavam esse poder para seduzir homens poderosos, drenando sua energia vital. Outras, no entanto, viviam pacificamente entre humanos, apaixonavam-se sinceramente e até construíam famílias. Sua moralidade dependia de suas escolhas, não de sua natureza. Há uma lenda sobre uma raposa de 9 caudas que se apaixonou por um estudioso pobre. Ela o ajudou a passar nos exames imperiais, trouxe prosperidade à sua casa e nunca revelou sua forma verdadeira. Viveram juntos por décadas, felizes e em paz. Mas quando ele finalmente descobriu a verdade, ao ver por acidente sua sombra sob a luz da lua, ficou aterrorizado. Consultou um monge que lhe deu um amuleto para expulsá-la. E na noite em que ele ativou o amuleto, a raposa simplesmente desapareceu, levando consigo todas as bênçãos que havia trazido. O homem viveu o resto de sua vida na pobreza e na solidão, percebendo tarde demais que havia destruído a única pessoa
que realmente o amava. Outra criatura fascinante das lendas chinesas é a Fênix, ou Feng Huang. Diferente da fênix ocidental que renasce das cinzas, a fênix chinesa é um símbolo de virtude, harmonia e equilíbrio. Raramente era vista, e sua aparição indicava a chegada de uma era de paz e prosperidade. Dizia-se que a fênix tinha a cabeça de um galo, o pescoço de uma cobra, o queixo de uma andorinha, o dorso de uma tartaruga e a cauda de um peixe. Cada parte de seu corpo representava um princípio cósmico: virtude, dever, conhecimento, sinceridade e benevolência. Ela não caçava, alimentava-se apenas de sementes de bambu e bebia água de fontes puras. Não danificava nenhum ser vivo. Sua simples presença purificava o ambiente. Conta-se que quando um sábio governante assumia o trono, a fênix descia dos céus e pousava no palácio, confirmando que aquele líder era digno. E quando a corrupção e a tirania tomavam conta, a fênix desaparecia, não retornando até que a justiça fosse restaurada. Talvez por isso ela seja tão rara. Talvez esteja esperando o momento certo para voltar. Entre as histórias que falam de jornadas espirituais, há a lenda de Xuanzang, o monge que viajou até a Índia em busca de textos sagrados budistas. Sua jornada durou 17 anos, atravessando desertos mortais, montanhas impossíveis e reinos hostis. Ele não viajava sozinho. Segundo as lendas posteriores, foi acompanhado por discípulos peculiares: Sun Wukong, o rei macaco rebelde e poderoso; Zhu Bajie, um ex-general celestial transformado em porco; e Sha Wujing, um espírito da areia em busca de redenção. Cada um representava um aspecto da natureza humana: orgulho, desejo, persistência. E a jornada não era apenas física, mas espiritual. Cada obstáculo enfrentado simbolizava uma tentação ou fraqueza interior que precisava ser superada. Sun Wukong, especialmente, é uma figura fascinante. Nascido de uma pedra mágica, ele era capaz de transformar-se em 72 formas diferentes, viajar nas nuvens e lutar contra exércitos inteiros. Mas seu maior poder e sua maior maldição era sua teimosia. Certa vez, desafiou o próprio Buda, afirmando que poderia saltar além dos limites do universo. Buda aceitou o desafio. Sun Wukong voou com velocidade impossível, atravessou os céus até encontrar 5 pilares gigantescos que, pensou ele, marcavam o fim do cosmos. Para provar que havia chegado lá, urinou em um dos pilares e retornou triunfante. Buda sorriu e mostrou sua mão. Nos 5 dedos estava a marca deixada por Sun Wukong. Os pilares eram os próprios dedos do Buda. Sun Wukong nunca havia saído da palma de sua mão. Essa história, repleta de humor, carrega uma lição profunda. Não importa quão longe acreditamos ter ido, ainda estamos dentro de algo maior. E reconhecer isso não é derrota, é sabedoria. Há também lendas que falam de objetos mágicos. Uma das mais conhecidas é a do caldeirão de ouro de Lao Tzu, o sábio fundador do taoísmo. Dizia-se que Lao Tzu, antes de desaparecer para sempre cavalgando um boi verde em direção ao oeste, deixou para trás um caldeirão capaz de transformar qualquer coisa em ouro. Mas havia uma condição: o ouro só permaneceria real se fosse usado para ajudar os outros. Se fosse guardado por ganância, transformar-se-ia novamente em pedra. Muitos tentaram possuir o caldeirão. Todos falharam, porque a verdadeira transformação que Lao Tzu oferecia não era de matéria, mas de caráter. À medida que a noite se aprofunda, as lendas parecem se misturar, como rios que encontram o mar. Histórias de deuses imortais, de amor e sacrifício, de sabedoria e loucura.
todas elas convergem para um único ponto: a busca por significado em um mundo que frequentemente parece não ter nenhum. Na tradição antiga, dizia-se: o céu observa em silêncio, a terra responde com paciência. Essa frase atravessou séculos, não como ensinamento direto, mas como lembrança suave de que tudo tem seu tempo, inclusive aquilo que ainda não compreendemos. Talvez as lendas existam exatamente para isso, para nos lembrar que há perguntas sem respostas imediatas, que há mistérios que não precisam ser resolvidos, que há beleza no não saber. Estas histórias não pedem conclusões claras. Elas não se fecham como portas, apenas se afastam lentamente, como lanternas vistas ao longe. Talvez, enquanto você escuta, elas encontrem um lugar tranquilo para repousar dentro de você. Ou talvez sigam adiante, misturando-se aos seus próprios sonhos, sem forma definida. Se esta noite trouxe um pouco de calma, então ela cumpriu seu papel. E se alguma imagem, algum nome ou algum silêncio permaneceu, talvez essas lendas ainda estejam sendo sussurradas em noites como esta. Quando quiser voltar, estarei aqui. As histórias antigas sempre sabem esperar. Boa noite.